são as caixinhas do Nubank, para que servem, quanto rende e como eu posso usá-las para conseguir um limite maior no meu cartão de crédito Nubank. Um dos pilares de ter uma vida financeira saudável é ter uma reserva de emergência que seja pelo menos 6 vezes maior do que os seus custos mensais. Para caso aconteça alguma emergência, você tenha dinheiro disponível para atender suas necessidades imediatamente. Então, por exemplo, se os meus gastos mensais são aproximadamente R$700, é ideal que eu tenha aproximadamente R$4.200 que eu possa simplesmente usar a qualquer momento na ocasião de uma emergência. A reserva de emergência também serve como um colchão de liquidez para, se acontecer, por exemplo, de você perder o seu emprego, você possa pelo menos atender às suas necessidades básicas por um período aí de alguns meses. Além da reserva de emergência, as suas poupanças deveriam idealmente ser alocadas em investimentos de acordo com seus objetivos de vida. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo aí de comprar um Apple Vision Pro daqui a uns 5 anos, por exemplo, eu deveria começar a guardar um pedaço do meu salário todos os meses e alocar em algum investimento para que ele possa crescer até o momento de eu precisar desse recurso. E é exatamente isso que a Nubank está propondo com as caixinhas da Nubank. Se você entra no seu aplicativo do Nubank, você vai perceber na seção intermediária do menu que está embaixo do seu aplicativo que a Nubank oferece várias opções de alocação para os seus recursos, entre elas as famosas caixinhas. As caixinhas do Nubank são exatamente isso, são lugares onde você pode guardar o seu dinheiro organizadamente de acordo com seus objetivos. Então você vai ter uma caixinha que é específica para reserva de emergência, uma caixinha destinada a algum sonho de consumo que você tenha, ou algum outro objetivo como uma viagem, por exemplo. E por trás dessas caixinhas você vai ter algum tipo de investimento, seja ele um RDB, recibo de depósito bancário, ou seja, você empresta o seu dinheiro para o Nubank, ou um fundo de investimento em renda fixa. Vamos detalhar tudo isso daí. Então eu tô aqui no meu aplicativo da Nubank, não sei se tá dando para ver direitinho. Vou clicar na parte de caixinhas e temos aqui uma pequena introdução pelo Nubank. Então aqui ele te dá algumas opções pré-determinadas de caixinhas que você pode montar. Uma de reserva de emergência, que ele coloca uma tag até aqui de indispensável, fazer uma viagem, reformar a casa, focar na carreira ou meu sonho de consumo. Vamos dar uma olhada primeiro na de reserva de emergência. Eu vou alocar grandíssimos agora R$2 e a gente chega nessa tela aqui. Eu disse anteriormente que você pode ter ou um RDB ou um fundo de investimento como alocações para o seu recurso, mas no caso da caixinha de reserva de emergência você só tem uma opção. Isso porque a Nubank quer se certificar de que vai ter a capacidade de prover o seu dinheiro no momento que você quiser, na hora que você quiser. Então esse é um RDB de resgate imediato, em que você pode fazer o resgate a qualquer momento. Ele começa a render a partir do primeiro dia útil e entra na caixinha imediatamente. Rapidamente, o que é o CDI? O Certificado de Depósito Interfinanceiro é uma forma que os bancos têm de se emprestar dinheiro para que eles possam atender o nível mínimo de caixa que eles precisam ter todos os dias. De forma simplificada, o CDI rende mais ou menos o que rende a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, que é estabelecida pelo Banco Central. Atualmente, a taxa Selic está em 13,75% ao ano, o que é certamente muito alto, desincentiva muita gente de investir em ações ou qualquer outro tipo de investimento que seja mais arriscado, de uma maneira geral, justamente porque fica mais difícil de bater a atratividade de investimentos praticamente livres de risco, como os próprios títulos do governo federal ou CDBs e RDBs de bancos, que vão ter aí a garantia do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Mas é importante lembrar que esse investimento não é isento de imposto de renda. Você vai pagar um imposto de renda, só que ele fica retido na fonte, então você não precisa se preocupar em ir lá gerar algum boleto para pagar para a Receita Federal. O banco mesmo já faz essa retenção para você do imposto de renda e essa tributação segue a tabela regressiva do imposto de renda. Além do IR, você também vai ter aí o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que é cobrado até o 30º dia depois da sua aplicação. Depois que você faz a alocação, você chega nesse painelzinho aqui, que mostra o saldo do seu investimento, um extrato com as movimentações, uma opção para programar a caixinha e até uma seção de planejamento, onde você pode colocar qual é o seu objetivo final com essa caixinha. Já as outras caixinhas, que não a reserva de emergência, vão disponibilizar o seu recurso até um dia útil depois da solicitação. Elas também começam a render desde o primeiro dia. Isso se você optar pelo investimento no RDB da Nubank. Mas nas outras caixinhas você tem a opção de trocar o investimento do RDB para um fundo de renda fixa. Esse fundo de renda fixa da Nubank esteve nos noticiários recentemente devido à exposição que eles tinham a debêntures americanas durante toda aquela crise do começo do ano. Fundos de investimento, de uma maneira geral, são mais arriscados do que simplesmente alocar num título de renda fixa protegido pelo FGC e emitido por um banco. Porque enquanto, por exemplo, nesse RDB da Nubank você vai ter a liquidez diária ou imediata, no fundo de investimento você vai estar exposto ao risco de mercado, ou seja, a cota do fundo pode variar dia a dia de acordo com o comportamento do mercado. Isso porque fundos de investimento podem alocar em papéis, ou seja, títulos de renda fixa, emitidos por empresas, e muitas vezes esses títulos podem não ter boa liquidez no mercado. Como esse fundo te entrega de volta seu dinheiro em até um dia útil depois da solicitação do seu resgate, ele vai ser forçado a vender uma parte da carteira dele, equivalente ao valor da sua cota, e te retornar o recurso. E muitas vezes os papéis nos quais esses fundos investem não têm uma boa
boa liquidez no mercado, o que quer dizer que eles podem ser forçados a se desfazer desses papéis a preços bem mais baixos do que o que deveriam, especialmente se o mercado não estiver com humor particularmente bom naquele dia, como aconteceu no caso das Americanas, em que o fundo tinha exposição àquele papel, teve que liquidar suas posições para fazer frente às solicitações dos cotistas de resgate e acabou apresentando uma rentabilidade negativa naqueles dias, o que resultou em muita gente assustada, ainda mais cotistas solicitando resgate e uma queda ainda maior da cota do fundo. Esse é o tipo de risco ao qual você está sujeito ao investir num fundo de investimento, mas de maneira geral ele é bem seguro. E se você tiver algum recurso que está sendo guardado para um investimento de mais longo prazo, você pode arriscar deixar ele no fundo de investimento da Nubank, que vai tender a trazer maiores retornos com o tempo, exatamente porque se expõe um pouco mais ao risco. Vindo aqui no site da CVM, por exemplo, eu descobri que esse fundo de investimento aloca 98% do seu patrimônio líquido em outro fundo de investimento da Nubank, que é o Nu Reserva Imediata Master Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI. Vamos dar uma olhada nesse fundo aí então. Atualmente ele tem uma carteira aí que é basicamente composta de operações compromissadas, debêntures, títulos públicos, outros títulos de instituições financeiras, entre outros investimentos. Se a gente der uma olhada na composição da carteira em fevereiro, já que a composição atual ainda é confidencial, a gente vê aí que o fundo tem uma alocação num número muito grande de debêntures, por exemplo, que são títulos de renda fixa emitidos por empresas. Então sim, você está correndo mais risco do que simplesmente alocando em um RDB, mas a ideia é que no longo prazo você vá ter um retorno que vá compensar por esse risco. Esse aqui é um gráfico do retorno desse fundo até o presente momento. Por último, a última coisa que eu queria falar nesse vídeo é um recurso um pouco mais recente do Nubank chamado No Limite Garantido. Se você vier aqui na parte da fatura do seu cartão, você vai perceber que tem um banner aqui dizendo aumente seu limite enquanto seu dinheiro rende 100% CDI. Esse recurso permite basicamente que você crie uma caixinha e deixe ela como garantia para você conseguir mais limite no seu cartão de crédito Nubank. Então você basicamente cria sua caixinha no limite garantido, insere o valor que você quer colocar na caixinha e esse valor vira limite no seu cartão de crédito. Ao criar essa caixinha, logicamente, você vai estar colocando seus investimentos como garantia para conseguir esse limite maior. Portanto, se a fatura fechar e você não tiver pago, a Nubank vai liquidar seu investimento nessa caixinha para poder pagar a fatura. Você não passa por uma nova análise de crédito e o limite é disponibilizado imediatamente, mas vale lembrar que você não pode usar as mesmas caixinhas que já tinha nesse programa da Nubank. É preciso criar uma caixinha específica para isso. Galera, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se tiver ficado alguma dúvida, alguma curiosidade, pode deixar aí nos comentários que eu poderei fazer um vídeo no futuro. Muito obrigado por assistir até agora e até mais.